aí, gente, beleza? Fala aí. A gente está aqui hoje, tá? Num dia diferente também, recebendo convidados completamente ilustres, internacionais aqui. Nossa. Muito bem concorridos, disputados. A gente convidou eles já um mês já, eles quase não vieram. Mas eles arrumaram um espacinho na agenda, pegaram o jatinho e chegaram aqui em cima da hora. Chegaram a tempo. Gente, eu sou o Lucas Lopes, eu tô aqui com o Davi. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui com o Anderson e Carla, tá? Oi, Se apresentem aí pra galera, gente. Quem são vocês? Gente, eu sou o Anderson e ajudo o Renan aí na liderança da Viva. Estamos aí para bater um papo, conversar um pouquinho, falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado aí no nosso coração, para que a gente consiga, né, como igreja, cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. É isso. Eu sou Carla, esposa do Anderson, estou aí com o Renan, com a Edilane, com o Carlos e a Vanessa, para o crescimento aí da juventude. Sou mãe do Bento, da Alicia, estamos todo mundo junto, misturado. É isso. Gente, então, sei que é a primeira vez que vocês vêm aqui, né? Mas geralmente a gente começa sempre falando sobre a atuação em algum ministério que você faz parte, né? Eu queria falar sobre a classe de vocês em si. Vocês são com a classe do pessoal de quantos anos mesmo? De 26 a 30 anos. Então, aqui na igreja a gente tem os PGs, né? São PGs, convivas, discipulados, que acabam se tornando ali uns encontros, né, semanais, que a gente consegue conversar com pessoas da nossa idade, bater assuntos cotidianos, assim, que acrescentam muito na vida de cada um de nós, né? Como o Anderson trabalhando com o pessoal de 26 a 30, né? Sim. Onde a Carla trabalhando com o pessoal de 26 a 30 anos, né? Eu queria saber como é que tem sido, como é que foi o desafio, receber esse desafio, porque, querendo ou não, sempre é um desafio começar a trabalhar na igreja de maneira diferente, né? E como é que você está, e como é que depois de um tempo, já tem 2 meses que a gente está tendo PG consecutivamente, né? Como é que vocês, tipo assim, está sendo o que vocês imaginaram, o que vocês projetaram? Sim, a gente tem, assim, recebido um retorno muito grande, né, sobre as expectativas que nós criamos para esse grupo, né, tudo que ia ser tratado, né, como foco maior, não é a gente pegar e encher eles de conteúdo, mas trazerem ele para uma realidade ao ponto deles realmente viverem aquilo que a palavra diz a respeito deles. Então, assim, o nosso modelo de coisa como nós tratamos ali é bem baseado assim num discipulado. A gente quer estar junto, caminhar junto, ajudá-los eles a crescerem, né, num relacionamento realmente vivo com Deus, para que eles possam, né, quando acontecer assim os percalços da vida, eles estarem preparados, baseados na palavra, sobre tudo aquilo que eles podem, que eles têm e que eles são, né, em Cristo. Isso tem sido assim algo bem legal e a gente tem tido um bom retorno, né, Carla? É ótimo. E a ideia realmente dali é de estar cada vez mais coeso, né? O grupo está mais unido e eles têm essa facilidade de chegar ali e contar como é que foi a semana. Como é que foi a sua semana? Pô, aconteceu isso. Pô, Carla, eu estou chateado. Antes eu estou chateado. O que vocês acham? A ideia do grupo é essa, que ali seja um lugar de desabafo, para estar compartilhando seus problemas, que o seu compartilhamento, ele nos cresce também, ele nos faz aprender. Sim. Então, isso é muito bom, porque aquilo que você fala, eu posso falar para você, você faz isso. Mas aí, quando eu falo, faz isso, eu falo, ué, por que eu não faço isso também na minha vida? Isso é muito comum. Você se ouvir também faz parte disso, faz parte desse crescimento. É muito legal. É muito legal. E a nossa igreja, cada dia mais, tem prezado muito por isso, né? A gente, nos PGs, e na juventude também, com o Conviva, prezando por essa reunião, né? Pela essa comunhão de quem está junto, para poder crescer, né? Porque por muito tempo, eu acho que muitas igrejas abriram mão disso demais, né? Exatamente. De ter essa comunhão de compartilhamento onde as pessoas podem se abrir e fazer perguntas que, de repente, elas teriam até vergonha de fazer com pessoas que estão no contexto dela, por ser da idade dela e tal. E a ideia é a pessoa falar sabendo que a outra não vai julgar, porque ela também passa por isso. Entendeu? A pessoa não fica envergonhada de contar o problema, tem prazer em contar o problema, sabendo que daquele grupo não vai sair, porque eles confiam naqueles que estão ali na frente. Total isso. Entendeu? Isso é bem legal. Fica um convite, cara, aproveitando para você que é da Viva, mas ainda não foi no Conviva, ou então, se quer é da Viva, nunca foi no culto da Viva, mas quer ir, cara, fica à vontade, porque Isso é aí. Sexta-feira, o horário certinho, 7h30. Sexta-feira começa às 8 horas. 8 horas. 7h30. Entendeu? Assim, 7h30. porque 7h30 a galera já tá lá. Tem um limbo ali de espaço, que a galera vai chegando. pessoa vai A gente chegando. bota 7h30 para vocês Chega às chegando. 7h30 para tu se... O pessoal vem do trabalho, dá tempo isso de aí. beber Mas uma vem água. 7h30 para você se ambientar, conversar com a galera. Mas é muito antes e bom tal. mesmo, É gente. muito bom. Fala assim, porque... Eu sou da parte dos casados e tal, e, cara, assim, o meu tem sido maravilhoso. São coisas impactantes que acontecem a cada sexta-feira que a gente não perde nenhuma. Sabe? Eu posso falar, assim, pelo meu casamento, assim, que, cara, é muito edificante. Muito. E é muito louco, porque você também lá, né, vocês também podem ver, porque vocês já participaram de vários convívios diferentes, né? Sim. Como você é ajudado, né? Como é bom você ser ajudado, por exemplo, você é um casal que está começando agora, como eles, tipo, não tem tanto tempo de casado,
e chegar e ver uma galera que está há mais tempo e poder conversar e compartilhar, e ninguém vai falar, tipo assim, nossa, ele fez essa pergunta, não sei o quê. Todo mundo está tão aberto a compartilhar ali. Né? E gente que vivenciou mais do que você, que vai poder te ajudar, que isso é muito importante, cara. A gente está envolvido, não importa só... Eu tô como namorado, já fui dos solteiros que era de 21 a... de 21 a 25, no ano passado. No ano retrasado. Ih, Milena. Gente. No ano retrasado. DR. Aí, mas depois eu fui para os namorados e, cara, tem sido muito isso. Pessoas que estão há mais tempo compartilhando. O Felipe e a Sara, que são os principais lá, que conduzem e ajudam muito. Mas uma pergunta que eu queria fazer, entrando nesse contexto de juventude em si, não só do Conviva, vocês foram jovens na igreja, eu acredito nisso, né? Sim. Qual a diferença, qual coisa que mais salta aos olhos de vocês de diferente, diferença de contexto, já que vocês viveram isso quando eram mais novos e agora vocês, de certa forma, estão no contexto porque estão na equipe que lidera, né? E conseguem enxergar, acredito, algumas nuances que a gente, talvez, que está dentro, não enxergue. O que vocês acham que tem de diferença, assim, de contexto? Estou falando em sentido mais amplo possível mesmo, vocês podem pegar qualquer sentido que vocês acharem. Que existia na época de vocês e hoje vocês veem, caraca, essa parada é bem diferente. Ou, tipo assim, isso daqui é igual, caraca, engraçado como isso daqui não muda. Tipo assim, o que vocês acham que tem? Quais são essas nuances que vocês acham que tiveram de um tempo para cá? Eu acho assim, da época antiga, que eu não sou antiga, para a época atual, eu vejo essa questão de busca. Eu sempre vi isso, muita busca dos jovens. Eles têm muito vigor, a juventude ela tem vigor, a Bíblia ela fala isso, os jovens ela é potência total, entendeu? Então, eu vi essa questão. O que eu vejo de diferença? Vamos lá. Na época para hoje, eu vejo que hoje os jovens estão buscando um relacionamento maior, no sentido assim, eles estão entendendo que Deus não é alguém que está muito longe deles, entendeu? Eles estão vendo intimidade, eles estão tendo isso. Sim. É mais fácil falar assim, ontem nós estávamos falando isso, você para falar a Deus não precisa fazer algo muito, coisa, Senhor, é Deus, Ele é seu amigo, você tem acesso a Ele, por que não falar assim? Senhor Deus, impostação, não tem necessidade disso, porque Ele é seu amigo. E isso, antigamente, eu achava que tinha muito, tinha essa formalidade, né? Isso, exatamente, tratava com... Exatamente, isso aí. Na minha visão. Eu tenho concordar mesmo, eu acho também. Eu acho que a pessoa tem acesso, fala, está passando por uma situação, Deus, cuida dessa situação, porque crê que essa oração foi rápida, foi eficaz, resolveu. Não, antigamente eu via que existia todo um ritual, tinha que estar de joelho, tudo. Não é que não seja importante, tem hora, mas tem coisas que não precisa, tem horas que é já. Então, você não tem que esperar para acontecer, você tem que fazer. Então, eu acho que esse livre acesso facilita. É meio que aquela oração de entrega, né, cara? Exatamente. Tu fala assim, entrega alguma coisa assim, está nas tuas mãos. E acabou. Isso, porque sabe? Antigamente, tipo assim, daqui a pouco vou ter que orar por isso. Não, por que não ora agora, que já é rápido? Deus, cuida dessa situação aí. E vai, continua andando, orar sem cessar. É isso. Antigamente, não. Era separar aquele momento para fazer. Não precisa. A percepção maior, acredito também, pelo reforço que tem sido feito na pregação da palavra, né? Que tem que se... Pelo menos na nossa igreja, toca muito nesse sentido. É perfeito. Né? É o relacionamento. Acho que a gente precisa se relacionar. Isso que você falou tem a ver com a percepção de que Deus não é uma parada distante, mas Ele está na gente. Ele já está no nosso dia a dia o tempo todo. Ele se importa com cada um de nós de forma individual. Isso aí. E pensou em nós lá na cruz de forma individual, então é isso que você falou, a gente poder a qualquer momento do nosso dia. E isso facilita você chegar ao outro. Porque se eu tenho essa questão toda desse ritual, para me chegar naquele grupo de pessoas que não conhecem Jesus, eu, tenho que estar todo... Agora não, se eu chegar para aquele grupo... E aí, tudo bom, gente? E aí, vocês conhecem Jesus? Então, eu posso me infiltrar de uma maneira saudável e falar ali sem precisar, de todo um ritual. Sim. E Anderson, para tu, como é que está sendo isso? Eu vejo assim, um abismo muito grande entre a juventude da minha época com a juventude de hoje. É porque ele é antigo. Um pouquinho. Mas, assim, no que diz respeito à informação, tecnologia, isso, assim, é algo avassalador, né? O que a gente tem hoje de informação, por exemplo, algo que nós estamos fazendo aqui, a gente nem pensava em fazer isso há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, 25 anos atrás. Não tinha isso. Mas, assim, a questão do relacionamento com Deus, eu acho que hoje faz a maior diferença. Embora, antigamente, os jovens também tinham muito esse desejo de busca, mas nós éramos muito doutrinados a estar debaixo, de fato, de uma doutrina. Sabe, a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje, porque a palavra, ela se renova a cada dia e a revelação da palavra para nós faz com que nós nos posicionemos, de fato, como nós somos filhos, sabe?
A gente carregava um peso muito grande, a maneira como a palavra era ministrada, sabe? Assim, então, hoje, os pastores, as pessoas envolvidas no ensino da palavra, eles vêm tendo essa revelação de nos deixar à vontade, porque nós mesmos trazíamos julgos para a nossa vida, sabe? Assim, a gente se colocava numa posição de incapaz de orar, porque nós jovens, nós somos inconsequentes, erramos às vezes, Sim. embora não devemos, mas e aquilo travava a gente, sabe? A gente não conseguia caminhar com Cristo mais, trancava totalmente. E assim, hoje a gente entende, né, que existe um Jesus disposto a nos trazer de volta para o jardim, sabe? Nos trazer de volta para a essência de filho. E a gente pode hoje adorá-lo, ele em espírito e em verdade, livremente. Em qualquer lugar. Exatamente. Ontem nós falamos exatamente sobre oração, a Carla até falou aí. E assim, a gente vê que a galera da antiga, ela tem assim uma maneira de orar, que às vezes, né, usa até uma voz de trovão, né, assim, imposta a voz de uma tal forma. Usam palavras que nem falam no dia a dia. Entende? Então, assim, eu até falei, cara, quando eu estou com raiva, eu oro com raiva, porque Deus conhece o meu coração, sabe? Deus te conhece, não adianta você tentar fazer uma cara que você não está chateado, porque Deus, ele sabe o que se passa dentro de você, ele sabe o que você vai falar daqui a meia hora, daqui a 1 hora, então a gente precisa ser sincero. Eu acho que o que move o coração de Deus é um coração quebrantado, um coração contrito, entendeu? Capaz de se derramar ao ponto de falar, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu preciso de Ti para que eu consiga cumprir o Teu propósito para a minha vida, entende? É isso. E hoje a gente vive muito isso, né? Eu, assim, gosto muito do que é a missão da nossa igreja, né? Levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, porque eu creio que é isso que vai transformar vidas, sabe? Não é propriamente aquilo que eu falo, mas aquilo que Jesus fala através de mim, aquilo que o Espírito Santo fala através dos nossos ministros que estão ali trazendo a palavra para a gente. E o nosso coração precisa estar preparado como terra fértil para poder receber a palavra e essa palavra gerar frutos. Eu creio que seja muito isso. Então, existe essa diferença, sabe, assim, da juventude. Embora eu sou um entusiasta da igreja primitiva, cara, eu gosto muito da essência da oração, da busca constante, mas não que isso não aconteça hoje. Eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo onde isso tem acontecido até de uma forma bem incisiva, sabe, assim, as pessoas têm vivido, entendido, né, que necessita realmente dessa busca, dessa entrega. Isso tem feito a diferença na nossa juventude, na nossa igreja, e eu creio que vai fazer na nossa nação também, quando o povo se posicionar em Cristo, entendendo aquilo que eles podem, o que eles têm e o que eles devem fazer. Acho que vai fazer a diferença. Entendi. Eu acho interessante que, querendo ou não, vocês trabalham com uma faixa específica de jovens ali, que antigamente ficava meio que num limbo da igreja, né? Era uma galera que, tipo assim, ou o pessoal até 25 anos, ou a pessoa casa, noiva, namora, ou ficava aquele, tipo assim, solteiro jovem que, tipo assim, ficava meio que afastado. Fica ali no banquinho, afastadinho em algum lugar, né? E assim, querendo ou não, cara, vocês devem enfrentar várias dificuldades em relação ou escutar também muitas dificuldades, ou perceber também, nessa separação, né? Porque, tipo assim, uma coisa é isso para o homem, quando ele passa de 25 anos e está solteiro, está lá na igreja, e uma coisa é para a mulher, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, acaba sendo diferente a forma de lidar com essas coisas. Para vocês aí, separando mesmo assim, o Anderson vai responder a parte masculina e a Carla a parte feminina, né? Como é que tipo assim, o que vocês falariam para essas pessoas que, assim, querendo ou não, o tempo passou, de alguma forma, tá ligado? E aquilo que até a sociedade dentro da igreja gera com expectativa de casamento e projeção de relacionamento, não aconteceu. Sabe, você não está namorando, você está solteiro, você está com 27 anos ali, 29, você está solteiro, você não tem ninguém. E aí, cara? Sabe? E aí agora? Sabe? Eu quero saber, tipo, de vocês, o que vocês têm percebido e como vocês têm lutado, trabalhado contra isso e que vocês falem também para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, assim, o que a gente ministra muito sobre isso na classe, e algo assim que é extremamente importante, é a pessoa estar sensível ao que o Espírito Santo diz para ela nesse momento. Porque a gente, como você falou, a gente vive uma faixa etária de uma galera que talvez já tinha uma expectativa de estar num relacionamento, de ter um compromisso, talvez um noivado, um casamento, e não está. E a gente sabe que, humanamente falando, a carência, ela vem. Sim, sim. Então, assim, o que a gente ministra muito para eles, cara, assim, é exatamente deles se encherem do Espírito Santo, para que eles possam ter esse discernimento de não aceitar qualquer coisa. Porque a carência faz você fazer escolhas, cara, assim, que vai te trazer para um relacionamento talvez abusivo, um relacionamento onde Deus não está envolvido. E por que eu entrei nisso? Porque a minha carência falou mais alto. Então, assim, sabe, principalmente para as mulheres, a gente fala muito isso lá. Posso interromper rapidinho? Você inclui nessa carência a carne em si ou a carência só afetiva?
As duas. As duas? As duas. Porque assim, a gente não pode ser hipócrita de achar que não há testosterona em ebulição, cara, na gente. É o tempo todo. O desejo, ele faz parte disso. Eu acho que assim, isso principalmente é um dos principais fatores no qual você vai identificar se aquela pessoa é certa para você. Eu não vou casar com uma pessoa na qual eu olho para ela e eu não sinto desejo. Sim, sabe? Sim. Precisa existir o sentimental envolvido, mas, cara, tem que ter um desejo, uma atração. Imagina, você vai casar com uma mulher que você vai olhar para ela e você não sente um desejo. Sabe? Assim, então, a gente não pode ser hipócrita, sabe? A igreja criou um tabu onde hoje é tão complicado falar sobre sexo, mas, na verdade, para essa faixa etária, a gente não precisa falar sobre sexo no ponto de vista de que vocês não podem mais transar. Cara, eles estão cansados de saber que não podem transar antes do casamento. Sim. O que a gente precisa ministrar é o quê? Eles serem cheios do Espírito Santo, que isso vai fazer com que eles tenham esse discernimento de entender, sabe? Assim, de Deus falar com eles, essa é a pessoa que talvez eu vá me relacionar, vai gerar alguma coisa, e assim, eu olho para ela, eu sinto algo, realmente o meu corpo estremece, precisa acontecer. Não adianta a gente entrar num relacionamento onde eu estou entrando só para não estar sozinho, sabe? Entendi. E a gente entende que, para a mulher nessa faixa etária, acaba sendo um pouco mais complicado. Sim. Porque nós vivemos numa sociedade que é machista, vamos pensar assim. Já melhorou muita coisa? Sim, mas existe essa questão. E existe essa cobrança. E quando nós estamos conversando, não só nesse grupo, como outras meninas nessa faixa etária, existe assim, as pessoas perguntam, não casou? Ué, não está namorando? Ué, mas a pergunta, assim, está pronto para isso? Por que até agora você não tem nenhum relacionamento? Por que você estava pronto? Porque você entra num relacionamento por causa da sua idade para não ficar sozinha, entra nessa questão que o Anderson falou, um relacionamento abusivo, e você vai projetar no outro algo que você precisa estar curado. Resolvido em você mesmo. Você exatamente. quer achar a solução do seu problema na vida do outro, enquanto, na verdade, você não tem que levar problema, você tem que já estar a solução, você já tem que solucionar. Eu acho que o perigo aí também assim, eu não tenho tanta probabilidade para falar porque eu não tenho essa idade e também não como vocês, não lido semanalmente com essa galera, diariamente também. Mas à medida que o tempo vai passando, o problema é quando a pessoa vai percebendo que as paradas não estão andando, que a vida afetiva não vai andando, ela vai abrindo mão de coisas que deveriam ser negociáveis, né? Inegociáveis, é isso aí. E aí que está o problema que você está falando. Você entra em relacionamentos abusivos, você passa a cumprir, de repente, ficar com uma pessoa que você nem se você parar para pensar, você nem tem atração, você está ficando porque você é cobrado de uma forma... Tem tanto medo de pra ficar cumprir, sozinho né? ou sozinho. Você está ali para cumprir uma cartilha de crente, mulher de mais de 25 anos que precisa estar com a vida afetiva arrumada. E aí você abre mão de muita coisa. Então, saiba escolher, tem que saber escolher o que é inegociável para você, né? As pessoas têm que buscar os detalhes, têm que procurar os detalhes. Tem vários homens e mulheres de Deus dentro da sua igreja? Tem. Mas aquilo, quando você falou, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas chama a minha atenção... Porque isso também faz diferença no relacionamento. Porque eu não posso estar com ninguém se não chamar minha atenção. Vai ser o quê? Vai ser só seu amigo? Vai ser seu amiguinho, tá ligado? Se é seu amigo, fica naquele âmbito só para falar para todo mundo que você tem alguém. Gente, não existe isso. As pessoas têm que ter responsabilidade das suas escolhas. E eu tenho que me responsabilizar por aquele também que está do meu lado. Como é que eu vou levar um problema para ele resolver se sou eu que tenho que ter resolvido isso dentro de mim? Eu só vou ser feliz com o outro se eu for feliz sozinha. A pessoa tem que entender isso. Mas a carência faz essas questões, traz isso à tona. Eu vou aceitar qualquer um. Ou uma palavra também, quando você tem muito novo, você escuta palavras na infância, ou quando você escuta coisas que não te fazem crescer. Aí o que acontece? A pessoa já leva isso na cabeça, vai na mente, porque tudo é trabalhado na mente. Você não vai conseguir ninguém, você não consegue ninguém, você não é bonito. Tem essas coisas, gente. São palavras soltas, que às vezes é bobeira para um, enquanto para outra recebe isso de uma tal forma que cria raízes. E aquilo ali fica ali. Aí você chega a uma certa idade, você não consegue ninguém. Aí o que você... Qualquer um que aparecer, você vai. Porque você está naquilo ali, não vou conseguir ninguém. Já aconteceu isso comigo. Já aceitei relacionamentos abusivos porque achava que não ia ter ninguém. Porque foram palavras de pessoas próximas. A gente só valoriza, às vezes, as palavras daquelas pessoas que estão próximas, a maioria das vezes. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para você, você acha que aquilo ficou ali, acabou, não vai sair. Aí você aceita um monte de coisa. Aí passou um tempo, um testemunho. Passou um tempo, o relacionamento acabou. Eu vim andando, conversando com Deus. Eu falei assim, por que a gente passa por certas coisas? Por que a gente se permite? Porque a gente só passa por certas coisas porque a gente se permite. Se a gente não permitir, não vai acontecer. E isso foi passando assim, o Espírito Santo falou assim, lembra de quando você era criança? Olha, a minha mente foi lá atrás. Lembra quando você ouviu isso? Olha o que ocasionou.
Eu era criança, eu vi uma coisa falando que eu não ia conseguir ninguém, que eu ia ser somente amiga das pessoas. Olha, palavra pesada, né? E de pessoas próximas, entendeu? Teve o seu valor porque foi uma pessoa que eu amava. E quando a pessoa que você ama fala algo, aquilo ali fica no seu coração. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala. Mesmo. É verdade. A gente tem que ter muito zelo com o que a gente fala. Não é só uma palavra solta. Sim, ela sim. cria algo em você. Então, quando aquilo falou assim, o Espírito Santo me levou. Quando ele me levou lá, eu falei, Senhor. E foi ali que eu comecei a ser curada. Eu me permiti ser curada. Porque você tem que se permitir a ser curada. Você tem que querer. Sim. Todo mundo precisa, mas você tem que querer. Entendeu? E é isso que eu falo assim, para as meninas dessa faixa. Espera, se cure. Veja onde está defasado aí. Não existe 100%, né? Você vai se amadurecendo. O outro também vai ter as suas mazelas, são criações diferentes. Até vocês se encontrarem, tá todo mundo bom. Mas quando se encontram, opiniões diferentes. Isso acontece. Então, se você está curado e ele está curado, vai ser próspero. Agora, se você é cheio de mazela, eu também, não sou curado, bota no outro, fica nesse jogo, o relacionamento vai para frente? Não vai. E isso é tão interessante, por isso que a gente fala muito que ser cheio do Espírito Santo vai fazer a total diferença nas suas escolhas. E às vezes as pessoas, está espiritualizando tudo. Cara, não é o fato de espiritualizar, mas o Espírito Santo ele tem prazer e está envolvido em tudo que nós fazemos. Então, ele é o nosso ajudador. Isso aí. E às vezes cai muito na questão do que Davi falou, tem pessoas negociando valores para estar em relacionamentos errados. Sabe, motivação errada faz você fazer escolhas erradas. E a gente vê hoje muitas pessoas que casam com a motivação errada. Não existe amor, não existe atração. Eu estou casando o quê? Para não pecar, porque se eu não consigo resistir. Cara, você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa resistir, você não pode transar antes do casamento. Entende? Então, as pessoas casam para não pecar. Só que, na verdade, ela está enganando a elas mesmas. E aí, o que vai acontecer depois? Vai viver um casamento infeliz e as pessoas vão chegar assim para você, cara, o que Deus uniu, o homem não pode separar, mas quem é que garante que Deus que uniu aquilo ali? Às vezes o Espírito Santo está te dando orientações, cara, não é essa, a pessoa não é essa, mas você decidiu e ainda quer jogar a culpa em Deus. Entende? Assim, então, a gente precisa ter esse discernimento de espírito para poder entender, ter a orientação do Espírito Santo para fazer as escolhas certas, gente. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Posicionamento em tudo, gente. Em todas as áreas, né? Sim. Isso que a gente está falando também tem muito a ver com o que a gente já falou aqui, que é a questão do relacionamento com Deus, cara. Se você está caminhando com o Espírito Santo ali, sendo orientado por ele no dia a dia, você vai tomar as escolhas que você precisa tomar. Você vai ouvir a voz dele quando você precisar. E quando a gente e vai acreditar nas promessas de Deus para a gente, que a gente observa através da palavra. Agora, quando a gente abre mão disso, para em algumas coisas que deveriam ser negociáveis, a gente passar a tomar decisão por conta própria, que está o problema, né? E eu vejo muito também nessa questão de mulher, tá, gente? Essa questão do príncipe encantado. Eu acho que as pessoas, desde sempre, foram muito essa... Ai, que idealiza muito, né? Que isso aqui. Gente, olha só, não existe nem homem nem mulher perfeita. Eu falo sempre isso. O príncipe encantado que existe é o Shrek, sabe? Aqueles, assim... porque às vezes as mulheres idealizam coisas, gente, é dia a dia, tá ali, vamos falar de coisa. A rota só tá fala alto, às vezes é dia a dia, às vezes a pessoa idealiza tanto uma coisa, sabe? E, não serve para mim. Quem disse que não serve? Também a gente tem que olhar isso, porque tem valores, gente, que a gente tem que, vamos dizer, tem coisas que a gente tem que valorizar. É um homem de Deus, chama a minha atenção. Como é que ele trata a família? Uma dica, como é que ele trata a família? Como é que ele trata a mãe, o pai dele? Ia ser a minha próxima pergunta, né? Como é que eu vou escolher a pessoa para eu casar? Eu queria perguntar isso de vocês aí. Então, eu acho que você tem que começar a ver essa questão, se está buscando a Deus, a gente E fala assim, deixa eu te interromper de novo. Eu quero que você responda pelo lado feminino e pelo masculino, Anderson, a mesma coisa. Eu vou responder pelo lado Beleza? feminino e tal. Mas uma coisa que ele vai falar, e eu falo também para as meninas, para saber se a pessoa é certa, ela tem que amar a Deus mais do que ela mesma e mais do que a você. Se você está num relacionamento com uma pessoa e a pessoa ama a Deus mais do que a você, essa é a pessoa certa. Porque quando você ama a Deus acima de qualquer outra coisa, ele vai entender, a pessoa que está ali, ela vai entender que ela precisa seguir, como é que eu posso falar? Valores que a Bíblia nos ensina. Ela vai concretizar aquilo que a palavra está nos ensinando. Entendeu? Ela vai amar a noiva, né? Vai amar a mulher como ela tem que ser amada. Então, eu tenho certeza que ele vai falar isso, porque a gente fala isso com relação a isso. E na mulher, eu falo isso. Preste atenção nos detalhes. É um homem de Deus. Como é que ele trata a família? Como é que ele trata os amigos? Como é que é o linguajar? Porque, às vezes, a pessoa é muito boa, mas é grosseiro. Não falar assim, não está afim de aturar essa grosseria? Porque ali é a hora. Não estou afim. Então, porque no início, gente, também, no relacionamento, é tudo muito bonito.
O ciúme é bonito, o carinho, mas assim, essa coisa, ele tá cuidando de mim. E o namoro não é todo dia, não. O namoro você, tipo assim, encontra o seu namorado, sua namorada duas, três vezes na semana. Você tem doses ali, cavalares de... Teve um desencontro de amorzinho, mas na hora do dia a dia. Na hora do dia a dia, E outra coisa, na hora de ter uma discussão, cada um parte para sua casa. Como é que eu vou entrar num casamento assim? A discussão vai ter que ficar na mesma casa. Eu vou ter que olhar para a cara dele todos os dias, independente dormir do na gostão, mesma cama, não. né, É isso cara? aí, exatamente. Então, como é que ele trata a mãe? Como é que é o relacionamento com as outras pessoas? Como é que ele é uma pessoa prestativa? Porque é esses detalhes, gente. Porque é assim que ele vai te tratar melhor. Eu acho que isso é um bom... Observar também o serviço na igreja, né? Se ele está envolvido, se é da galera que está Exatamente. sentada, mas quer sempre quem é dizer que o anda que está errado. ele? Né? Porque geralmente a gente anda com quem a gente é Exatamente. mais parecido, né? A gente tem um grupo que é mais parecido. Então, quem as pessoas que estão do lado dele? São pessoas legais? São pessoas que eu gosto de... Gente, isso tem toda a diferença. Faz muita diferença. Para a mulher, então, não sei... E se você estivesse aconselhando um homem a buscar uma mulher, o que você diria? A mesma coisa. Como é que é? Amar a Deus, se ela tem uma menina compromissada com a palavra de Deus, se ela tem amigos constantes, que não seja... Porque a constância, gente, ela faz diferença em tudo na nossa vida. Exatamente, eu concordo muito com isso, cara. Faz toda a diferença. Então, é uma menina constante? É uma menina que está envolvida? Né? Exatamente. Cara, eu o equilíbrio espiritual também, exatamente. E eu acho que isso também é um ótimo... Um defeito todo mundo vai ter. Mas tem defeitos que a gente consegue lidar, né? Tem, com certeza. Isso aí não pode perder a expectativa nem a esperança de encontrar. O seu e a sua tá ali. Vai lá, Anderson. Então, é exatamente isso, sabe, assim, o que a Carla falou. Eu acho que o Espírito Santo ele vai te mostrar, sabe? Deus é um Deus detalhista. Ele fala com a gente, cara, nos mínimos detalhes, ele está nos orientando. E, às vezes, por isso a importância de você estar conectado com o Espírito Santo. Para você não perder, sabe, assim, a sensibilidade de ouvi-lo, de ver aquilo que ele está mostrando para você. E, assim, eu acho que a escolha certa começa a partir do princípio que você analisa realmente a pessoa como pessoa natural. Como é que ela trata a mãe dela? Como ela trata o pai? Como ela se relaciona com você, com as pessoas, sabe? Eu acho que isso faz a maior diferença. E a gente usa muito essa frase, né, assim, que a pessoa certa é aquela, cara, que assim, que você olha e você vê que ela ama muito mais a Deus do que você, que ela está envolvida realmente com as coisas de Deus, porque ela vai cumprir aquele texto de Efésios que Paulo fala para a família. Paulo fala, mulheres, sejam submissas ao seu marido, que homens interpretam isso de uma forma completamente errada, né? Acham que ele manda na mulher e acabou e ponto final, não é isso que Paulo está falando. Mas ele completa, né? Maridos, amai as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e foi capaz de se entregar por ela. Então, assim, sabe, o homem certo para a mulher, ele vai ser aquele homem que ele vai o tempo inteiro proteger. Ele vai ser sempre assim, vai exercer o sacerdócio dele dentro da casa, não só para ela, até para os próprios filhos, de forma integral, aquilo que a palavra fala. Sabe assim, é o que a gente fala, né, muito lá em casa. A maneira como a Alicia vê eu tratando a Carla vai fazer diferença no relacionamento dela, porque se alguém chegar para ela e começar a gritar e levantar a mão para ela, ela não vai aceitar, ela vai falar, pô, o meu pai não fazia isso com a minha mãe. Sim. Então, isso não é um exemplo para mim, sabe? E eu acho que muitas das vezes as pessoas, pela questão da carência, entram em relacionamentos errados e Deus está mostrando. Ó, o cara no namoro já está gritando com a garota, entendeu? Aí no noivado o cara já vai dar um tapa na menina. Ah, não, me perdoa, não vai acontecer de novo. Cara, vai acontecer de novo. Uhum. Entende? Bateu, é polícia, velho. Não tem jeito, não tem negociação com isso. Aí que ele falou, tu não pode negociar os teus valores. Vou orar com a polícia, vou chamar a polícia e vou orar. Justamente, não há negociação, sabe? Vou dar um 190 e vou orar no telefone. Gente, é verdade isso. Mas as pessoas criam uma religiosidade. Exatamente. A menina tem que ter essa sensibilidade. Precisa entender isso. Eu também acho que bateu, não existe mais relacionamento, não. Acabou. Justamente. Acabou. Eu acho que a partir do momento que você ofende com palavras, você já tem que ligar um alerta, sabe? Assim, a pessoa é agressiva. Cara, ela se mostra, sabe? Eu converso com um amigo meu, ele é pastor, ele fala assim, cara, conversa com a pessoa por meia hora e ela vai te dizer quem ela é. Só nela falando, sabe? Por quê? Ela expressa aquilo que ela é, a boca não fala aquilo que o coração está cheio. Sim. É exatamente essas pessoas mostram. O Espírito Santo está mostrando o tempo todo. E os homens as mesmas coisas, sabe assim? Como é que essa menina é dentro de casa? Ela ajuda a mãe nas tarefas domésticas? Ela é estudiosa, ela é carinhosa? Aí o cara não percebe que ela não é. Aí casa, aí chega em casa a mulher é preguiçosa, a mulher não faz a comida, aí quer... Você está querendo empregado doméstico? Olha, vai ter DR. Não é isso que eu estou falando, mas a gente entende. Ratinho! Não é isso, mas nós entendemos a posição de cada um.
Agora piorou essa situação. Não, segundo a Bíblia Não fala. olha pra mim, não, Não, cara. ó, Segundo a Bíblia fala. mulheres, cara. Cada aqui, um é responsável pelo que fala aqui, hein? Não, olha, gente, ele tá falando por ela ele. está distorcendo a minha explicação. Não, fala bonito. Você tem tempo aí pra tentar Você tem explicar. tempo, Vai, vai. tem tempo aí, vai, Vai, pode vai. ir. Fica. Depois tem réplica. Começou. Gente, a intriga da oposição. Olha, Se- aqui, ó, começou. se doeu, a carapuça serviu. Ah, mas nós entendemos. Mas, assim, Posso falar então? Não, eu agora, tô você já me falando, deu dá brecha. licença, cara. Mas assim, a gente entende que a mulher ela tem essa responsabilidade de cuidar dos filhos, cuidar do lar. Isso biblicamente falando. Eu não estou dizendo que a mulher do século agora que a gente vive não possa ser uma mulher independente, ter trabalho fora, não é isso que eu estou falando. Inclusive, se ela trabalha fora, o serviço do lar se torna dos dois, né? Não só de um. Existe esse companheirismo. E eu acho que o casamento é exatamente isso, sabe, gente? É a cumplicidade, é companheirismo. Mas entender aquilo que Paulo está falando, sabe, assim, no texto bíblico, é exatamente isso. É você cuidar, sabe? Eu acho que quem ama, cuida. Quem ama, traz para perto, quer estar junto. Por isso que a palavra lá não fala que nós estamos em união, né? Nós estamos em unidade a partir do momento que a gente casa. Por isso a importância de você se guardar, assim, a primeira vez para o Senhor, porque assim existe uma aliança ali, né? Que é feita, né? Não só perante Deus, mas quando vocês de fato consumam, né, o casamento. Então é muito complicado a gente hoje fazer escolhas sem que o Espírito Santo esteja envolvido, sabe? Eu acho que ele nos mostra nos mínimos detalhes quem as pessoas são. E Eu a acho, gente aprende, né, eu acho que também. essa parte do tratamento e atividades em casa, eu acho uma parada muito interessante para você averiguar a responsabilidade da pessoa, tá ligado? Eu acho que responsabilidade e dependência são duas coisas que andam muito uma do lado da outra, tá ligado? Sim. O cara que é irresponsável, ele é dependente, geralmente. Ou é dependente da mãe, do pai, do trabalho dele, é isso aí. tá ligado? Alguém sempre tem que apagar os incêndios, né? Exatamente. Por O cara ele. que ele é responsável, ele é independente, tá ligado? São coisas que são automaticamente interligadas. ligadas. Então eu acho que o cara que é irresponsável, a mulher que é irresponsável em casa, com a mãe, com os pais, não é sempre dependente, tá ligado? Pra mim é tipo um sintoma. Se você, tipo assim, doença é sintoma, tá ligado? É batata. É Tu isso. olhar assim é isso. Entendeu? E isso vai trazer lá na frente. Quando casar, Quando irmão, for já só era. você Quando casar, e isso ele, vai funcionar, tá ligado? Vai vários chegar Ele vai começar pepinos. com coisa, ele até falou uma coisa assim, da mulher tá em casa, tá arrumada, até eu tava brincando assim com ele. Eu acho nessa questão assim, que a gente fica brincando, mas é verdade. Às vezes a mulher tá trabalhando fora e o homem tá em casa, pô, a gente sabe como é que são as situações. Hoje em dia, na correria, né? Acontece, o homem tá em casa, a mulher tá trabalhando. Se a pessoa está em casa, não custa fazer. Eu acho que é um trabalho. claro, Os dois estão trabalhando, um ajuda o outro. A casa é dos dois, pô, A não tem casa é essa. dos Tem dois, os que- filhos dos dois. Acho que já quebrou muito essa visão, né? Mesmo, às vezes a mulher trabalha, mas quando chega em casa ainda tem que fazer e o homem. Eu acho até não que existe isso. deveria ser pra gente uma coisa natural. Se o cara tá ali Mas é mais natural e ele, agora. e ele tá vendo que tá em casa, ele tem que Natural agora. querer mesmo fazer as paradas, porque, tipo, caraca, é minha casa, esse sentimento de que É é uma coisa sua dele. casa, é dele. Eu tenho que. Não é que eu tô fazendo um favor Não, já pô, que ela está sim. trabalhando, eu E vou não aqui, é, tô né? sozinho. Não Eu é vou uma fazer essa ajuda. concessão de lavar uma louça. E tipo assim, mano, eu acho que tem as coisas técnicas, tá ligado? Vou te dar um exemplo. Pô, mano, ninguém gosta de ver na sujeira, tá ligado? Tem que varrer o chão, tem que, tipo assim, passar aspirador, tem que arrumar a casa, porque, tipo assim, porque você não gosta de viver na desorganização. Eu imagino, ninguém quer ser desorganizado. Então você tem que arrumar, você tem que passar, você tem que limpar, tá ligado? É tipo meio que o óbvio que Como se acabou fosse, sumindo tipo assim, com o é do tempo, tá interesse ligado? do cara que aquilo seja resolvido, né? Exatamente. Tá ligado? Exatamente. E assim, mano, preguiça também é permitido, tá ligado? Tem dia que, pô, mano, cara, eu tô com muita Ainda tem a preguiça hoje. vantagem, né? Também quando você não tá Acontece, afim de fazer, você não faz. precisa É, fazer. normal. Espera um Você quer pouquinho, deitar, combina, né? tá ligado? Eu acho que o diálogo também é fundamental. Fala, pô, amanhã lava essa louça aí, cara, vamos dormir e tal, esquece isso daí, e acabou. É, mas Paciência. isso mas tem relacionamento que é mais complicado. Tem homem É. que não aceita. Isso Antes é verdade. de boa. Se eu não quiser fazer janta, ele não liga. Não tem essa. Não, isso é uma Se só coisa tiver assim. ovo com arroz, vai ter ovo com arroz. Não liga importa. mesmo. A casa às vezes tá mó coisa. Porque com duas crianças, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. É Um apartamento é impossível. impossível. Você Impossível. guarda o brinquedo, você vai no banheiro fazer xixi, quando você volta, tá tudo de novo ali. Meu Deus, mas eu acabei de guardar, mas tá E o, tudo e o Bento ali. tá valendo por 3, gente. Caraca, é a idade, né, cara? O Bento... Então ele sobe, ele mexe em tudo, então ele está nessa fase. Então, impossível manter o tempo todo organizado. E se eu quiser algo assim, quem vai se frustrar e vou ficar desesperada sou eu. E eu não quero. Porque Sim. aí o que vai acontecer? Eu vou ficar tão nervosa, tão abalada, que vai acabar influenciando nele aqui. Porque eu não vou tratar ele bem, porque eu já estou nervosa por uma situação e acaba. É automático, porque ele é o que está mais perto de mim, então eu vou depositar minhas frustrações, Total. as minhas raivas, tudo nele. Isso é verdade. Igual quando você vem de trabalho, está chateado com uma coisa, com quem é que escuta? É aquela que está mais perto É, de você. Stephanie, com certeza. Entendeu? Mas E é às vezes a pessoa não está nada, a pessoa só está ali. E você despejou ali. Total. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que assim, o casamento, o principal fator do casamento é essa cumplicidade, esse companheirismo. Porque assim, a gente,
começa a agir com empatia, sabe? Assim, com compaixão, a gente se põe no lugar do outro. Então, assim, eu, de fato, cara, eu não faço cobranças para ela, que eu sei que para ela, cara, é complicado, tá com 2 crianças. E a gente ainda vive um mal nesse exato momento, com a pandemia. Cara, de aula online, velho, aquilo não é coisa de Deus, não. Deve ter sido o capeta que inventou aquilo, não é possível. Diabo, cara. Só tem essa irmão, explicação. ali você veio perguntar pra mim o que é hiato. Filho, eu não sabia nem na minha época, tu acha que eu vou saber agora o que é isso? Aí ontem ela perguntou o que é ditongo. Filho, eu não sei que esse negócio, não lembro disso, não. Filho. Pô, tem mais de 20 anos que eu vi isso, eu não sei nem o que é. E acontece isso ainda meio assim, gente, falando sério, essa questão, antes eu estava trabalhando, minha filha ficava com a minha sogra, e hoje não dá mais, porque eu tenho o Bento, então fica mais complicado. Então, nós tomamos a decisão de eu ficar em casa com os dois, né? E ele trabalhar até as coisas se adequarem e tudo, né? Mas essa questão, às vezes as pessoas falam, está em casa e não está fazendo nada? Impossível. Não tem como, são 2 crianças, cara, é impossível. Ainda mais com 2 crianças. É o tempo todo sendo chamada, mãe, sabe aquele negócio todo? O outro pequenininho que depende de você para tudo, né? E fica aquela... A professora chama você na aula online para fazer explicar alguma coisa, mexendo... Olha só, então isso demanda de uma atenção e de energia que, às vezes, vou te falar... É desafiador. Essa parte que eu ia perguntar agora, eu ia sair um pouco do assunto casa, eu ia mais para a igreja agora. Cara, como é que tá sendo essa parada aí? Agora, tipo assim, é porque a Alicia... já é toda espertona, toda, tipo assim, aceleradona, mas o Bento é super dependente de vocês por causa da idade dele. Ele é pequeno e tudo mais, né? Como é que está sendo essa veiculação de todo mundo para a igreja, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, com o Bento vocês não conseguem assistir culto. Não tem como. O Bento é muito agitado, tá ligado? É muito complicado, sabe? Como é que está sendo isso para vocês partilhar isso? Pô, fica em casa com ele, fica lá fora com ele, faz isso, vai, volta. A gente tem nesse ponto assim, a gente divide bem essas questões. Antes da pandemia, ele ficava muito bem nas salinhas. Rapidinho, desculpa. Gente, olha só. O Bento tem quantos anos? 2. O Bento tem 2 aninhos, tá? E a Alicia tem 8. Tá bom, gente? Só para poder, tipo assim... Isso aí. Parametrizar, assim, para quem não conhece as pessoas, entendeu? Então, ele ficava bem na salinha. Com a pandemia, nós tivemos que ficar muito em casa. Então, ele ficou muito... só eu, ele, Anderson e a Alicia. E quando começou a voltar às atividades, eu estou vendo essa dificuldade dele estar com o outro. Apesar dele estar sempre brincando, correndo, eu ou ele tem que estar presente. Se a gente não está, é choro, desespero, e isso me atrapalhou bastante. Lá em casa ele ficou direitinho, ele não chorou, não. Estava com a Alicia perto e estava brincando ali, disfarçando. Mas quando chega na salinha, eu já é hora, isso é espiritual, gente, não é possível. Porque ele chega na igreja e ele começa, sabe aquela coisa? Porque a gente está vendo sempre assim, e a gente troca. Aí tem coisas que eu não vou. Porque se não tiver como ficar, Anderson, vai você. Então, Anderson, teve pregação, Anderson, fica lá na salinha que eu vou assistir. A gente tem que fazer essa troca, tem que ter essa cumplicidade, porque senão só fica um perdendo os cultos, sem aprender. A gente faz isso. Entendi. Mas isso é a cumplicidade. E de fato, assim, é desafiador, né? Porque, é desafiador, gente. Assim, a gente percebe hoje mesmo o nosso convívio. A gente não tem o Viva Kids ainda, né? A gente ora para que isso, assim, Deus traga pessoas para que isso aconteça. Assim, atrapalha bastante a aula, sabe? Às vezes as pessoas perdem o foco, né? Às vezes a gente pensa assim, cara, um mínimo detalhe tira a gente do raciocínio, tira a pessoa de receber aquilo que Deus está falando. Exatamente. Então, atrapalha bastante. Assim, mas são bênçãos, né? Mas são coisas assim que a gente, infelizmente, a gente ainda tem que ir se moldando a isso, né? Mas os cultos, de fato, ele tem a resistência de ficar na salinha. A gente tem sido desafiado a isso. Teve um dia que eu cheguei, eu sentei na salinha, cara, e eu olho assim para as professoras, cara, vejo também que é desafiador para elas. Eu acho que a minha vontade era de pular lá de cima da galeria, velho, na boa. Cara, tinha 15 crianças e uma bate na outra e pega o brinquedo da outra, cara. Vou te falar, com todo amor, sabe? Com todo amor, com todo carinho, sabe? É dom, sabe? Assim, eu, de verdade, eu não tenho essa aptidão para criança. Não deixe filho com eles. Não, ele gente, vai ficar... eu não tenho esse dom. Mas, assim, eu vejo o carinho, né, das professoras, assim, realmente o dom Deus tem derramado sobre a vida delas, porque, cara, é muito difícil, sabe? E hoje, caramba, vocês estão envolvidas nos ministérios e tal, e as crianças, como faz isso? É troca, sabe? Tem coisa que eu vou, que a Carla não vai ter como ir, tem coisa que ela vai, aí eu também abro mão para poder ela receber também, porque, assim, às vezes, se a gente ficar só trabalhando, sem receber, a gente cai só no ativismo e nossa vida, como é que fica? Onde a gente recebe, sabe? Eu acho isso super importante, a gente ter o momento de também parar para ouvir, para estar recebendo, para estar sendo ministrado, e isso é muito bom. E uma coisa que assim, tem ardido muito no meu coração, é a gente ter uma vida de oração, cara, de busca.
sabe, assim, para poder a gente estar realmente nessa conexão com Deus, porque nem sempre a gente consegue estar nos cultos, sabe, por causa dessa demanda das crianças. Então, assim, a leitura da palavra e a oração vai fazer com que a gente esteja sempre alimentado. E a gente, quando eu engravidei e vi o negócio da juventude, né, isso tudo, eu falei, Senhor, como você falou, é desafiador, mas eu entendo que filho é bênção e ele também não pode atrapalhar o andar e a obra do Senhor. Então, ele tem que se adequar. Se veio, é porque ia dar conta. Eu entendo dessa forma, né? Não esperava. Veio, ok, fechou. Deus, vai dar teu jeito aí. Porque tem coisas que fogem da gente. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui, o Ben está lá com o meu pai e com a minha madrasta. Está lá. Daqui a pouco a gente já sai daqui, já pega ele. A gente precisa realmente do outro. Eu acho que isso é muito também, né? A gente depender de ser grato àqueles que não sempre de... Teve um dia que a gente precisou, ficou lá com a Stephanie, olhando. Não, tia, eu fico com ela aqui, com ele aqui. Tá ótimo. Pessoas assim, pessoas que Deus manda. Olha só. Isso foi tão legal. A gente entende, né? De verdade, Deus coloca anjo nas nossas vidas, né? Para nos ajudar. Pô, vocês foram realmente bênção naquele dia. A gente nunca tinha participado de um evento de casais. Olha, porque a gente não conseguia com quem deixasse as crianças, assim. Nunca vão ser esquecidos. E Deus tem colocado pessoas assim, ó, a própria Socorro tem nos ajudado aí, às vezes fica na salinha pra gente estar no culto. Hoje, infelizmente, ela não vai poder estar conosco aí no culto da juventude, mas ela tem sido bênção. A Manu, filha do Leandro, cara, é um anjo pra gente. A Manu tem ajudado a gente nos pastoreios. Com eles. Ela fica com o Bento lá fora e a gente consegue ministrar aula legal. Legal. Então, assim, Deus tem levantado pessoas assim para ajudar, né? Sim. E isso é assim, eu sou muito grato a Deus por isso. Mas a gente ainda realmente ora por um ministério que consiga, assim, ser sólido, sabe? Assim, que a gente possa trazer e também agregar mais pessoas nos convivas. Tem muitas pessoas que não vêm hoje para a classe de casados com filhos porque, de fato, não tem com quem deixar os filhos. Isso é verdade. Então, assim, a gente entende essa importância. Então, a gente ora nesse sentido. Não só casado, tem pessoas também, tem mães que têm filhos, mas não têm um relacionamento, que gostariam de estar envolvidas, né, Anderson? Jovens... Tá relacionado. Só que, às vezes, não tem com quem deixar. Isso também é bem importante, gente. Sim, não deixar de buscar, de receber, porque filho é bênção mesmo, entendeu? Sim. Verdade. Então, gente, acho que pela hora também já está avançando já. Tem quase... Vamos fazer uma final aqui que a gente tem feito. Vamos, pode ser. Um conselho que vocês dão para essa geração. Tenta dar uma parada direta, assim. Todo mundo que veio aqui, a gente pediu para dar um conselho, assim, pontual. Um conselho para essa geração. Fala alguma coisa para... Tenha um relacionamento diário com Deus. A gente fala da nossa frequência, né? A frequência certa, sem ruído. Um relacionamento diário. O meu maior conselho, um relacionamento. No relacionamento, grandes coisas acontecem. Show de bola. É verdade. Eu acho que assim, nós precisamos ter uma busca incessante, né? Uma busca direta pela face de Deus. Entendendo que nós, falando de nós, igreja, não estou falando do tempo, nós só vamos ser a igreja relevante para que nós sejamos a igreja atraente. Aí eu falo da igreja física, a igreja local, quando nós formos cheios de Deus e as pessoas veem isso em nós, sabe? Então a gente precisa, de fato, como juventude, como corpo da igreja, ter essa conexão direta de estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Não somente fazer a vontade, mas estar no centro da vontade de Deus, para que as pessoas enxerguem em nós a carta viva que Paulo fala, sabe? E se sintam atraídas para estar inseridas na igreja local. E eu acho que a igreja local ela vai ser relevante quando as pessoas que atuam nela realmente consigam transpassar para as outras pessoas que há algo diferente nelas, sabe? Assim, que elas possam realmente derramar amor pelas pessoas. E eu acho que isso faz a diferença. O princípio do reino é amar pessoas. Então, eu acho que a gente precisa ter isso no nosso coração. E derramar esse amor na vida das pessoas, né? Como Jesus, né? Jesus ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Sim. Então a gente também, como imitador de Cristo, a gente precisa amar pessoas, trazer pessoas para a verdade. E o Espírito Santo quem vai convencer essas pessoas do pecado, mas a gente precisa se posicionar como igreja para que a gente seja assim nesse tempo a igreja que Deus quer que nós sejamos, sabe? A igreja que vai impactar, que vai realmente trazer pessoas ao arrependimento. Amém. Entendi. Amém, cara. Show de bola. Gente, então, por hoje é isso. Eu, particularmente, aqui fui muito abençoado. Gostei muito, tá? Para quem estava super nervoso até 5 minutos antes de começar, né, Carla? Falou muito. bastante, né? Falou mais que todo mundo. Falou mais que todo mundo, né? Poxa. Eu sei. Gente, fiquem ligados nos lançamentos, tá? Assina o nosso canal aí para você receber a notificação.
Fica ligado nas programações da igreja. Culto venham- 9 e 11 horas no venham aos domingo, convivas, às aos 6 cultos. no domingo também. Quarta-feira, culto da igreja. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Essa quarta agora tem escola de oração. Venha no Conviva 7h30 também. Tá, acho que no geral é isso, né? E hoje tem culto, mas hoje não vai sair o mesmo dia, então não adianta nada falar. Entendeu? Foi um prazer. Gente, tá? um abraço. Valeu, Obrigado pra gente. vocês, tá? Tamo Bom, junto. gente, É nóis. pela paz. Valeu.